Durante a década de 1990, a Rússia fez uma dura transição para o capitalismo e a economia de mercado. Indústrias ultrapassadas não podiam concorrer com as indústrias ocidentais. Os altos juros da dívida externa também foram decisivos para uma grave crise econômica. Em um cenário mundial de economia globalizada, a crise da Rússia afetou o mundo todo. Crise econômica, salários baixos, desemprego, e aí os problemas sociais logo começaram a surgir. O mercado informal, com contrabando de produtos, tomou conta das grandes cidades. E aí organizações criminosas começaram a se espalhar pelo país, surgiram as máfias russas. Elas tomaram conta de atividades econômicas legais e ilegais. Contrabando, tráfico de drogas, até tráfico de pessoas. Vamos pensar um pouco. Vou ver se entendi quais as consequências da queda do comunismo para a Rússia. Bom, com o fim da União Soviética, foi formada a Comunidade dos Estados Independentes. Acontece que algumas repúblicas não quiseram fazer parte dessa comunidade e iniciaram lutas separatistas. Essas lutas por independência envolvem motivos econômicos e religiosos. Além dos problemas com países que querem autonomia, a Rússia também enfrenta dificuldades para integrar sua economia ao mundo globalizado. Eu acho que é isso. Mas e o leste europeu? Como é que será que se adaptou ao declínio do comunismo? Não vai me dizer que a senhora guardou o jornal do dia seguinte à queda do Muro de Berlim? Claro, foi um momento histórico e tanto. Ô tia, depois da queda do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental deixou de existir? Ela e a Alemanha Ocidental passaram a ser uma só nação, com novas fronteiras geográficas e políticas. Imagina que mudança para um país. Aconteceu isso em toda a Europa Oriental. Assim como na União Soviética, depois do declínio do comunismo no leste europeu, surgiram também novos países e desapareceram outros. Você saberia me dizer onde fica a Tchecoslováquia? Acho que é na Rússia. É na Europa, né? Lembra alguma coisa da Tchecoslováquia? Lembro do país, lembro que o Brasil disputou jogos com ele numa final de Copa. Só isso. Quem ganhou? Brasil, evidentemente. Se não me falha a memória, 3-1 no final. Tá aí um clássico que nunca mais vai acontecer. É que com o declínio do comunismo, a Tchecoslováquia deixou de existir. Em uma transição pacífica, a Tchecoslováquia deu origem a duas repúblicas, Eslováquia e República Tcheca. E na Iugoslávia, a transição já não foi nada sossegada. Não, entre 1992 e 1995, na Guerra da Bósnia, morreram milhares de pessoas. E os conflitos da Guerra da Bósnia aconteceram principalmente por causa de questões étnicas e nacionalistas. Até o início da década de 1990, a Iugoslávia era formada por 6 repúblicas. Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia. Desde o declínio do regime comunista, povos de diferentes grupos étnicos lutam por independência em uma guerra caracterizada pela morte de milhares de civis. Nossa, que região agitada, né? Pois é, Luísa. Além de todos os conflitos, o maior desafio do leste europeu é adaptar a sua economia ao capitalismo. E como é que eles estão fazendo isso, tia? Para se adaptar à economia mundial, o leste europeu e a Rússia privatizaram empresas, diminuíram investimentos em gastos sociais e começaram a importar produtos do Ocidente. Quando a gente fala da Rússia, a crise dos anos 90, nós nos referimos principalmente ao período do final da União Soviética, né? A União Soviética se desintegrou em dezembro de 1991 e foi tentada uma transição rápida ao capitalismo, a chamada terapia de choque. Primeira vez na história, né, que um país faz esse tipo de passagem. Por isso, foi muito caótica, porque não havia experiência em relação a isso. Desde a época da União Soviética, a indústria soviética já vinha caindo na competição tecnológica com o Ocidente avançado. Essa foi uma das razões por que o Gorbachev iniciou a perestroika lá. Então, isso aí se juntou com a transformação caótica, rápida, que foi tentada do sistema no início dos anos 90. Então, isso aí houve uma grande queda da produção industrial. João, a União Europeia é um grande bloco que engloba os países com economias mais desenvolvidas e industrializadas do continente. Sim, por isso que muitos países do leste europeu tentam fazer parte desse bloco, né?
Mesmo sendo os membros mais pobres da União Europeia, muitos países já podem contar com investimentos e ajuda econômica dos outros países do bloco. Já a Rússia ainda vai ter que enfrentar vários desafios, né? A má distribuição de renda e os conflitos separatistas são alguns desses desafios. Desafios que marcam a trajetória da Rússia nesse início do século XXI. Quer se preparar para qualquer desafio? Então, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que muitas repúblicas que formavam a União Soviética se integraram à comunidade dos Estados independentes. Entendeu que as lutas separatistas acontecem por causa das disputas territoriais que se juntam a disputas religiosas. E viu que alguns países do leste europeu já contam com investimentos e ajuda econômica da União Europeia. O leste europeu vive um período de transição. Nessa transição, a participação política do cidadão é muito importante para que haja convivência pacífica entre os povos. Até a próxima teleaula.